5. O papel da coincidência. Falar a respeito das coincidências como _ILEN_NS e digo da inteligência _C cedilha _ALF z a vida parecer um romance de mistério. Preste atenção, fique atento a pistas, decifre o significado delas e a verdade acabará sendo revelada. De muitas maneiras, isso é exatamente o que acontece. Afinal de contas, a vida é um mistério supremo. O que torna a vida misteriosa é o fato de o nosso destino parecer oculto de nós. Exomeite no fim da vida estaremos em posição a olhar para trás e observar o caminho que seguimos. Quando considerado em retrospecto, a narrativa da nossa vida parece perfeitamente lógica. Podemos facilmente seguir a linha de continuidade sobre a qual reunimos nossas experiências. Mesmo agora, não importa o ponto em que você esteja na vida, olhe para _3ob5 a naturalidade com que a sua vida fluiu de um marco importante para outro, de um lugar ou emprego para outro, de um conjunto de circunstâncias para outro completamente diferente. Repare como tudo poderia ter corrido com desembaraço e tranquilidade se você soubesse a direção que o seu caminho estava seguindo. Quase todo mundo olha para trás e pergunta: com o que eu me preocupava tanto? Por que fui tão duro comigo mesmo ou com meus filhos? Se fossemos capazes de viver no nível da alma o tempo todo, não seria necessária a percepção tardia para que pudéssemos apreciar as grandes verdades da vida. Nós as saberíamos de antemão. Participaríamos da criação das aventuras da nossa vida. O caminho seria claramente marcado e não precisaríamos de indicações, pistas ou coincidências. 87 No entanto, a maioria de nós não vive no nível da alma, de modo que precisamos depender das coincidências para que nos mostrem a vontade do universo. Todos já experimentamos coincidências na vida. A própria palavra coincidência descreve perfeitamente o seu significado. Co significa com, incidência quer dizer ocorrência. Assim sendo, a palavra coincidência se refere a ocorrências ou incidentes que têm lugar com outros incidentes, dois ou mais eventos que ocorrem ao mesmo tempo. Como a experiência das coincidências é universal, a maioria das pessoas as tem como certas, os pequenos momentos extraordinários da vida com os quais nos maravilhamos e a seguir rapidamente esquecemos. As coincidências são muito mais do que mera diversão. A coincidência é uma pista da intenção do Espírito Universal e como tal é plena de significado. Algumas pessoas usam a frase coincidência significativa para descrever os eventos que acontecem ao mesmo tempo e que têm um sentido especial para a pessoa que os experimentou. Creio, no entanto, que coincidência significativa é uma expressão redundante porque toda coincidência é significativa, caso contrário ela não teria acontecido. O simples fato de ela ocorrer é significativo. O que acontece é que às vezes somos capazes de vislumbrar o significado dela e outras não. O que é o significado em uma coincidência? A sua parte mais profunda já sabe a resposta a essa pergunta, mas essa percepção precisa ser trazida à superfície. O significado não deriva da coincidência em si, sim de você, da pessoa que está tendo a experiência em companhia. Na verdade, sem a nossa participação, todo incidente é basicamente desprovido de significado, o universo inteiro é inexpressivo. Somos nós que conferimos significado aos eventos e fazemos isso através da intenção. As coincidências são mensagens provenientes da esfera não local e que nos orientam quanto à maneira como devemos agir para que nossos sonhos e intenções se tornem realidade. Desse modo, primeiro você tem uma intenção e a seguir precisa entrar em contato com o seu eu espiritual, somente então você terá uma forma de usar a coincidência para satisfazer suas intenções. 88 É fácil ter uma intenção, tão fácil quanto formular um desejo. Tornar-se mais espiritual é difícil. Muitas pessoas que se consideram espirituais ainda não estão em contato com o vasto oceano da força espiritual. Em vez disso, nadam na superfície desse oceano, sem jamais mergulhar para descobrir as profundezas dessa experiência universal. Os milagres no mundo real. Os milagres são fenômenos reais. Todas as tradições tratam da existência dos milagres, mas cada uma delas usa uma linguagem diferente. Rotulamos os eventos de milagres quando um resultado desejado se manifesta de um modo dramático.
Queremos ficar curados de uma terrível doença, obter riqueza material ou encontrar um propósito. Quando esses eventos ocorrem, nós os consideramos milagrosos. Alguém tem uma intenção, um desejo ou um pensamento, e a seguir a coisa acontece. Um milagre, portanto, é um exemplo muito dramático do que ocorre quando uma pessoa é capaz de entrar em contato com a esfera espiritual e empregar a intenção para manifestar seu destino. Vou dar um exemplo de uma extraordinária coincidência. David estava apaixonado por uma mulher chamada Joana. Ele a amava profundamente, mas hesitava um pouco em assumir um compromisso e se casar. Finalmente, decidiu levar Joana a um parque e pedi-la em casamento. Ele ainda estava em dúvida com relação a se comprometer, mas quando acordou naquela manhã sentiu-se tomado por uma sensação de paz, pelo sentimento de que tudo iria dar certo. David preparou a toalha do piquenique e justo quando estava criando coragem para fazer o pedido um avião passou no céu arrastando uma faixa. Joana olhou para cima e disse, gostaria de saber o que está escrito naquela faixa. Sem pensar, David deixou escapar, a faixa diz, Joana, case-se comigo. Eles olharam com mais atenção e de fato as palavras Joana, case-se comigo estavam escritas na faixa. Ela 89 caiu nos braços dele, eles se beijaram e naquele momento David teve certeza de que se casar com ela era a coisa certa a fazer. No dia seguinte, eles leram no jornal da cidade que um homem tinha contratado um avião de propaganda que deveria sobrevoar o parque com uma faixa na qual ele pedia a namorada, Joana, em casamento. Por acaso, no momento certo para David, o avião estava bem em cima deles. Essa extraordinária coincidência foi uma pista para o futuro de David, um milagre. Os dois continuam casados e felizes até hoje. As pessoas que não se interessam pela espiritualidade atribuem esse tipo de evento à sorte. Pessoalmente, acredito que a sorte, pelo menos da maneira como geralmente a definimos, nada tem a ver com a ocorrência. O que a maioria das pessoas chama de sorte nada mais é do que a aplicação do sincronismo à realização da nossa intenção. Louis Pasteur, o cientista que descobriu que os micróbios podem causar doença, disse o seguinte, o acaso favorece a mente preparada. A frase dele pode ser convertida em uma simples equação, oportunidade mais prontidão igual sorte. É totalmente possível, através das lições de sincrodestino, criar um estado mental no qual você começará a ver que existem momentos oportunos na vida e que quando você os nota e os agarra, eles mudam tudo. Sorte é a palavra que usamos no mundo moderno para descrever o milagroso. Assim sendo, o sincronismo, a coincidência significativa, os milagres e a sorte são diferentes termos que descrevem o mesmo fenômeno. Como já vimos, a inteligência trabalha através da coincidência e do sincronismo. A inteligência prolongada da natureza e do ecossistema, a grande teia da vida, também trabalha através da coincidência e do sincronismo, como o faz a inteligência fundamental do universo. Quando você começa a encarar as coincidências como oportunidades na vida, cada coincidência torna-se significativa, passa a ser uma oportunidade para a criatividade, e transforma assim uma oportunidade para que você venha a ser a pessoa que o universo tensionava que você fosse. 90 Essa é a verdade suprema do sincrodestino, ou seja, a soma total do universo está conspirando para criar seu destino pessoal. Para fazer isso, ele usa as conexões não locais a causais. O que são conexões acausais? Se examinarmos profundamente todos os diferentes incidentes na nossa vida, perceberemos que eles têm uma história urdida junto com um destino pessoal. Acausal significa que os incidentes estão ligados uns aos outros, mas sem um relacionamento direto de causa e efeito, pelo menos superficialmente. A palavra causal deriva de uma expressão latina que significa sem causar. Voltando ao exemplo que mencionei no primeiro capítulo, o que o fato de Lady Mountbatten gostar do meu pai tem a ver com o fato de eu ter lido obras de Sinclair Lewis ou ter sido inspirado por Oppo, meu melhor amigo? Não existe nenhuma conexão, além do fato de que todos fazem parte da minha história, que tenha me conduzido ao meu destino particular. Nenhum desses eventos causou os outros. Lady Mountbatten não ordenou ao meu pai que me desse um livro de Sinclair Lewis e no entanto esses dois incidentes atuaram em conjunto para moldar meu destino.
todos estavam conectados em um nível mais profundo. Não podemos nem mesmo imaginar as complexas forças que estão por trás de cada evento que tem lugar na nossa vida. Existe uma conspiração de coincidências que tece a teia do karma ou um destino, e cria a vida individual de cada pessoa, a minha ou a sua. A única razão pela qual não experimentamos o sincronismo na vida do dia a dia é que não vivemos a partir do nível no qual ele está acontecendo. No geral, vemos apenas relacionamentos de causa e efeito, trajetórias lineares. No entanto, debaixo da superfície, algo mais está ocorrendo. Invisível para nós, existe toda uma rede de conexões. Quando ela se torna aparente, percebemos como as nossas intenções estão urdidas nessa rede, que é muito mais voltada para o contexto, muito mais relaciona, holística e muito mais confortante do que nossa experiência superficial. Com muita frequência caímos em rotinas na vida, mantemos a mesma prática habitual e agimos da mesma maneira previsível 91 dia após dia. Nós nos fixamos em um determinado curso de ação e simplesmente seguimos em frente. Como podem acontecer milagres se marcharmos através da vida desatentos, inconscientes e sem pensar? As coincidências são como os sinais luminosos na estrada, chamando a atenção para algo importante, vislumbres do que está acontecendo além das distrações cotidianas. Podemos escolher não tomar conhecimento desses sinais e seguir céleres adiante, ou podemos prestar atenção a eles e viver o milagre que nos aguarda. Quando estava terminando meu treinamento médico, eu sabia que o meu interesse se situava na neuroendocrinologia, o estudo do funcionamento das substâncias químicas do cérebro. Já naquela época, eu conseguia perceber que essa era uma área na qual a ciência e a consciência se encontravam, e eu queria explorá-la. Candidatei-me a uma bolsa para treinar com um dos endocrinologistas mais famosos do mundo. Esse cientista altamente respeitado estava realizando um trabalho digno de um prêmio Nobel, e eu estava ansioso para obter a oportunidade de aprender com ele. Entre milhares de candidatos, fui um dos 6 selecionados para trabalhar na equipe dele naquele ano. Pouco depois do início do treinamento, percebi que o laboratório dele estava mais voltado para a gratificação do ego do que para a verdadeira ciência em companhia. Nós, os técnicos, éramos tratados como máquinas na expectativa de que produzíssemos trabalhos de pesquisa em massa que pudessem ser publicados. Tudo era tedioso e insatisfatório. Além disso, eu estava enormemente desiludido por trabalhar com uma pessoa tão famosa, tão respeitada, e mesmo assim me sentir extremamente infeliz. Eu aceitara a posição com um enorme idealismo e a única coisa que fazia o dia inteiro era injetar substâncias químicas em ratos. Todas as manhãs eu examinava a seção de oferta de empregos do jornal Boston Globe, consciente do meu desapontamento, mas achando que o caminho no qual me encontrava era o único que eu poderia seguir. Lembro-me de ter lido um pequeno anúncio de um hospital da cidade que oferecia uma posição na sala de Emer 92 Gência. Na verdade, todos os dias, ao abrir o jornal, deparava com aquele pequeno anúncio. Mesmo quando estava apenas folheando rapidamente, ele sempre se abria na página que tinha um anúncio. Eu olhava para ele e depois o tirava da cabeça. Bem no fundo, conseguia me imaginar trabalhando na sala de emergência, ajudando efetivamente as pessoas, em vez de injetar substâncias químicas em ratos, mas meu sonho tinha sido conseguir essa bolsa com o famoso endocrinologista. Certo dia, esse endocrinologista dirigiu-se a mim de um jeito cruel e humilhante. Discutimos e fui para a sala de espera para me acalmar. O Boston Globe estava sobre a mesa, aberto na página que tinha o pequeno anúncio, o mesmo que durante semanas eu vinha pondo de lado. A coincidência foi poderosa demais para que eu não a levasse em consideração. Tudo finalmente se encaixou com perfeição. Eu sabia que estava no lugar errado fazendo a coisa errada. Estava farto da rotina, do ego do endocrinologista, dos ratos, do sentimento de não estar seguindo o que meu coração estava me dizendo. Fui até a sala dele e me demiti. Ele me seguiu até o estacionamento, aos berros, dizendo que a minha carreira estava arruinada, que ele tomaria medidas para que nunca mais eu fosse contratado por ninguém. Com a voz dele ainda retinindo no ouvido,
Peguei o carro e segui direto para o hospital que estava oferecendo a vaga na sala de emergência, candidatei-me ao cargo e comecei a trabalhar naquele mesmo dia. Pela primeira vez consegui tratar e ajudar pessoas que estavam de fato sofrendo. Pela primeira vez, em longo tempo, me senti feliz. O anúncio no Boston Globe estivera acenando para mim durante semanas, mas eu não dera atenção a ele. Finalmente, percebi a coincidência e fui capaz de mudar meu destino. Embora o trabalho no laboratório desse a impressão de ser exatamente a coisa que eu vinha procurando a vida inteira, o fato de eu prestar atenção a essa coincidência me permitiu romper meus padrões habituais. Era uma mensagem apenas para mim, o sinal luminoso da minha vida pessoal. Tudo o que eu tinha feito até aquele ponto era uma simples preparação para essa mudança. 93 Algumas pessoas achavam que a bolsa em endocrinologia era um erro. No entanto, se eu não tivesse conseguido a bolsa, talvez não tivesse ido para Boston, se não estivesse trabalhando no laboratório de endocrinologia, não teria visto o anúncio e talvez nunca tivesse percebido a verdadeira vocação do meu coração. Detalhes infinitos tiveram de se encaixar perfeitamente para que essa parte da minha vida corresse do jeito que aconteceu. De acordo com um poema de Rumi, um dos meus poetas e filósofos prediletos, esta não é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade está atrás da cortina. Na verdade, não estamos aqui. Esta é a nossa sombra. O que experimentamos como a realidade do dia a dia nada mais é do que um teatro de sombras projetadas sobre uma tela. Atrás da cortina há uma alma viva, dinâmica e imortal que está além do alcance do espaço e do tempo. Ao 4 agir a partir desse nível, podemos influenciar conscientemente nosso destino. Isso acontece através da sincronização de relacionamentos aparentemente causais que moldam um destino daí, o sincrodestino. Nele, participamos conscientemente da criação da nossa vida ao compreender o mundo que está além dos sentidos, o mundo da alma. A coincide FNCIA do universo nada, absolutamente nada, existiria não fosse um extraordinário conjunto de coincidências. Li certa vez o artigo de um físico descrevendo o Big Bang que deu origem ao universo. Naquele momento, o número de partículas criadas foi ligeiramente maior do que o de antipartículas. As partículas e as antipartículas então colidiram e aniquilaram umas às outras, inundando o universo de fótons. Devido ao desequilíbrio inicial, restaram algumas partículas depois da aniquilação, que criaram o que conhecemos como mundo material. Você, eu e o resto do universo, inclusive as estrelas e as galáxias, são um material que sobrou do momento da criação. O número total de partículas restantes foi ioso, o número e 94 seguido de 80 zeros. Se o número de partículas tivesse sido ligeiramente maior, as forças gravitacionais teriam obrigado o jovem universo a sucumbir sobre si mesmo, formando um enorme buraco negro, o que significaria que você, eu, as estrelas e as galáxias simplesmente não existiriam. Se o número de matérias-partículas tivesse sido levemente menor, o universo teria se expandido tão rápido que não teria havido tempo para as galáxias se formarem como o fizeram. Os primeiros átomos foram de hidrogênio. Se a poderosa força que sustenta o núcleo de um átomo tivesse sido uma fração percentual menor, o deutério, um estágio pelo qual o hidrogênio passa antes de se tornar hélio, não teria ocorrido e o universo teria continuado a ser hidrogênio puro. Se, por outro lado, as forças nucleares fossem uma fração mais fortes, todo o hidrogênio teria se queimado rapidamente, não deixando nenhum combustível para as estrelas. Desse modo, assim como as forças gravitacionais precisavam ter exatamente a força que tinham, as forças eletromagnéticas que mantinham os elétrons no lugar também precisavam ser exatamente como eram, nem uma fração a mais ou a menos, para que as estrelas se transformassem em supernovas e os elementos pesados se desenvolvessem. O desenvolvimento do carbono e do oxigênio, essenciais para a criação dos organismos biológicos, exigiu que muitas coincidências tivessem lugar e continuassem a ocorrer a partir do momento do Big Bang. O fato de você e eu, bem como o universo com as suas estrelas, galáxias e planetas estirmos é um evento Tarnente Y. Improvável. Uma completa coincidência. Um milagre que requa,
e aos primórdios de TFL Tripcrer. Se você pudesse ter contemplado o universo em qualquer ponto particular daquele período, não teria visto o padrão inteiro que estava se desenvolvendo. Enquanto as estrelas estavam se formando, você não poderia ter imaginado os planetas e muito menos as girafas, as aranhas, os pássaros e os seres humanos. Quando o esperma se encontrou com o óvulo para criar o ser humano que você é, ninguém poderia ter imaginado a narrativa 95 extraordinária da sua vida, as fantásticas reviravoltas do seu passado, as pessoas que conheceria, as crianças às quais daria à luz, o amor que criaria, a impressão que deixaria sobre a Terra. E no entanto aqui está você, a prova viva dos milagres do dia a dia. O fato de não podermos observar os milagres da maneira como nos maravilhamos diante de truques mágicos, ou seja, com uma gratificação instantânea, não significa que eles não estejam ocorrendo. Muitos milagres levam tempo para serem revelados e apreciados. Eis outro exemplo da minha vida, que ilustra a mecânica lenta do sincronismo. Ele começou no dia em que eu tinha cerca de 10 ou 11 anos e o meu pai me levou, junto com o meu irmão, para assistir a um jogo de cricket entre a Índia e as Índias Ocidentais. Os países do Caribe tinham jogadores incríveis, alguns dos quais eram capazes de arremessar a bola a 153 km/h. Durante aquele jogo, a Índia estava levando uma surra das Índias Ocidentais, estando atrás em 5 wickets por alguns runs que é um desastre no cricket. Foi então que 2 jovens jogadores entram em cena. Para proteger a privacidade deles, vou chamá-los de Salem e Moan. Eram jogadores incríveis. Tornaram a partida mais refinada, defenderam todas as bolas e marcaram 6 runs o tempo todo. Por causa deles, o time da Índia ganhou essa partida completamente impossível. Houve tumulto no estádio por causa das comemorações. As pessoas queimaram os wickets. Esses 2 jogadores de cricket tornaram-se os meus heróis e os do meu irmão. Tudo o que fazíamos era sonhar com o cricket. Fundamos um clube de cricket e começamos a montar um livro de recortes de revistas e jornais para colecionar informações sobre Moan e Salem. 40 anos depois, 3 amigos e eu estávamos viajando pela Austrália. Foi impossível pegar um táxi para o aeroporto porque estavam lotados devido a uma partida de cricket entre os itens, uma espécie de porrãozinho feito de varetas e que deve ser atingido para se marlar em pontos. M da T. Item pontos. M da T. 96 times da Austrália e o das Índias Ocidentais. Nem mesmo conseguimos alugar um carro porque todos estavam tomados. Finalmente, o recepcionista do hotel nos disse que havia uma limusine indo para o aeroporto e as pessoas que a haviam contratado não se importavam em dividi-la conosco. Ficamos felizes por conseguir o transporte e entramos na limusine, onde já estavam uma mulher chamada Carla e um homem. Enquanto seguíamos para o aeroporto, ouvíamos o motorista gritar de vez em quando e nos perguntávamos o que estaria acontecendo. Ele nos disse que as Índias Ocidentais estavam dando uma surra no time de cricket australiano. Naquele instante, a minha consciência foi completamente invadida pela lembrança do jogo ao qual assisti na infância. O sentimento foi tão surpreendente que o compartilhei com os meus companheiros de percurso. A partida tinha acontecido décadas antes, mas eu ainda era capaz de descrever cada detalhe dela. Quando finalmente chegamos ao aeroporto e fomos fazer o check-in, o funcionário disse a Carla que o voo dela era na tarde do dia seguinte. Ela tinha chegado no dia errado. Ela perguntou se poderia trocar a passagem para aquele dia, mas os voos estavam lotados. Carla telefonou para o hotel onde estivera hospedada para ver se conseguiria passar lá mais uma noite, mas o estabelecimento também estava repleto devido ao jogo de cricket. Sugerimos então que ela fosse conosco para Brisbane. Ela acabou voando conosco. No avião, o indiano sentado à minha esquerda me reconheceu e me mostrou um exemplar de um dos meus livros, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele me pediu para autografá-lo. Perguntei o nome dele e ele respondeu, Ramu. Eu disse, tudo bem, Ramu. Qual o seu sobrenome? Ele disse, Menon. Indaguei, você não seria filho de Moa Menon, seria? Ele disse que era.
Mohamed não tinha sido meu herói décadas antes naquele jogo de cricket ao qual assisti com o meu irmão. Ficamos conversando durante 2 horas. Eu estava fortemente emocionado. Sentia-me como se estivesse falando com o filho de Baby Ruth. Perguntei se ele jogava cricket e ele respondeu que não naquele momento, mas já tinha jogado com grandes jogadores. Quando 97 perguntei com quem ele tinha jogado, ele respondeu, Ravi Mehra. Ao ouvir esse nome, Kamla, que estava sentada ao meu lado, deu um grito. Ravi Mehra era irmão dela. Começaram a conversar e descobriram que cada um tinha contatos comerciais que poderiam beneficiar o outro, o que possibilitou que se ajudassem mutuamente mais tarde e ficassem bem mais ricos. Fui o afortunado catalisador que transformou a vida de 2 estranhos que eu acabará de conhecer. 40 anos depois daquele jogo de cricket, a complexa rede imprevisível de relacionamentos criou novas oportunidades. Nunca se sabe como e quando as experiências da vida ressurgirão. Nunca se sabe quando uma coincidência dará origem a uma oportunidade que poderá mudar nossa vida. A atenção e a intenção, a consciência coordena a própria atividade em resposta tanto à atenção quanto à intenção. Se voltamos a atenção para alguma coisa, ela se energiza. Se a retiramos, ela definha. Por outro lado, como já vimos, a intenção é a chave da transformação. Poderíamos dizer então que a atenção ativa o campo de energia e a intenção ativa o campo de informação, que causa a transformação. Todas as vezes que você fala, transmite informações através de um campo de energia que usa ondas sonoras. Todas as vezes que envia ou recebe um e-mail, você utiliza a informação e a energia. Existe informação nas palavras que você escolhe e a energia é o impulso eletromagnético que viaja através do ciberespaço. A informação e a energia estão inseparavelmente conectadas. Você já reparou que quando começa a prestar atenção a uma palavra, cor ou objeto particular, ele começa a aparecer mais vezes no seu ambiente? O meu primeiro carro foi um Fusquinha. Nunca prestei muita atenção a carros em geral e raramente notava fuscas nas ruas. No entanto, depois que comprei o meu, passei a vê-los por toda parte. Eu tinha a impressão de que a cada 3 carros na rua, 98 era um Fusca vermelho conversível. Aqueles pequenos carros não tinham passado a desempenhar um papel mais importante no universo. A minha atenção é que fez com que qualquer coisa associada a Fuscas saltasse para o meu campo de atenção. Acontecem milhões de coisas todos os dias que nunca chegam a penetrar na mente consciente. Barulhos da rua, artigos de jornal pelos quais passamos rapidamente os olhos, padrões de roupas, cores de sapatos, odores, texturas, sabores. A consciência só consegue lidar com 1.9. L. Slid J. Slilimis underline da de 3.fo. Renações, de modo que temos uma ou seletiva. Qualquer coisa que decidamos focalizar passará pelo sistema de filtragem da mente. Imagine, por exemplo, que estou conversando com você em uma festa. Estamos envolvidos em um diálogo interessante e o alvoroço da festa está em segundo plano. No entanto, alguém no outro lado da sala começa a falar sobre você, o que faz com que você de repente comece a prestar atenção ao que está sendo dito. O burburinho da festa desaparece e embora eu possa estar ao seu lado falando perto do seu ouvido, você não me escuta. Esse é o poder da atenção. Us no mundo físico muitas maneiras diferentes de obter informações, os jornais, livros, a televisão, o rádio, as conversas ao telefone celular, os rádios de ondas curtas. Todas essas maneiras de entrar em contato com vários tipos de informação, além de muitas outras, estão imediatamente disponíveis para nós. Podemos simplesmente entrar em sintonia com elas por meio do mecanismo sensorial, olhando, ouvindo, sentindo, cheirando e provando o ambiente que nos cerca. Mas se quisermos entrar em contato com as informações do nível da alma, precisamos obtê-las de um jeito diferente. Não voltamos normalmente a atenção para essa dimensão invisível, mas tudo o que acontece no mundo visível tem origem nela. Todas as coisas estão conectadas. No mundo espiritual, essas conexões tornam-se visíveis,
mas no mundo físico, apenas vislumbramos as ligações nas pistas que nos são fornecidas por meio da coincidência. À medida que a atenção cria energia, a intenção 99 promove a transformação dessa energia. A atenção e a intenção são as ferramentas mais poderosas do adepto da espiritualidade. Elas ativam a atração de um certo tipo de energia e de informação. Assim sendo, quanto mais você prestar atenção às coincidências, mais atrairá outras, o que o ajudará a esclarecer o significado delas. Voltar a atenção para a coincidência atrai a energia e, a seguir, fazer a pergunta: qual o significado dela? Atrai a informação. A resposta poderá surgir como uma ideia nova, um sentimento intuitivo, um encontro ou um novo relacionamento. Você poderá experimentar 4 coincidências aparentemente não relacionadas e depois assistir ao noticiário noturno na televisão e ter uma ideia. Eureka! Agora entendo o que elas queriam dizer. Quanto mais atenção você dedicar às coincidências e quanto mais procurar descobrir o seu sentido, com mais frequência elas acontecerão e mais claro será o seu significado. Quando você consegue perceber e interpretar as coincidências, o seu caminho em direção à realização começa a ficar visível. Na experiência da maioria das pessoas, o passado reside apenas na memória e o futuro, na imaginação. No entanto, no nível espiritual, o passado, o futuro e as diferentes probabilidades da vida existem simultaneamente. Tudo acontece ao mesmo tempo. É como se eu tocasse um CD com 25 faixas, mas no momento só estivesse ouvindo uma delas, a primeira, por exemplo. As outras continuam no CD nesse exato momento, mas simplesmente não as ouço. E como não estou consciente delas, posso pressupor que não existem. Se eu tivesse um dispositivo que mudasse as faixas da minha experiência de vida, poderia prestar atenção a ontem, hoje ou amanhã com a mesma facilidade. As pessoas que estão em sintonia com o eu mais profundo podem ter acesso a essa esfera mais penetrante porque esse eu não é separado do universo. Os budistas dizem que o nosso eu é um interser que está interligado com tudo que existe. Somos uma parte inseparável da sopa quântica cósmica. Sem alimentando a coincidência, sabemos agora que colocar atenção nas coincidências atrai um número maior delas e aplicar a intenção revela o seu significado. Desse modo, as coincidências tornam-se pistas para a vontade do universo, oferecendo-nos uma maneira de perceber o seu sincronismo e tirar vantagem das oportunidades ilimitadas da vida. No entanto, considerando os bilhões de informações diferentes que nos chegam a todo instante, como podemos saber onde devemos colocar a atenção? O que fazer para não ficar procurando um significado em cada xícara de chá, em cada comercial da televisão ou em cada desconhecido que olha para nós na rua? E, ao contrário, o que fazer para não deixar escapar valiosas oportunidades? Não é possível responder a essas perguntas de uma maneira simples. Parte do processo de aprender a viver o sincrodestino envolve adquirir o conhecimento de como tornar-se um instrumento sensível no seu ambiente. Feche os olhos por um momento. Procure sentir tudo no seu ambiente. Que sons está escutando? O que consegue cheirar, sentir ou provar nesse momento? Ponha a atenção por um instante individualmente em cada sentido e fique totalmente consciente. Se você nunca fez esse exercício antes, é bem provável que tenha deixado escapar alguns desses estímulos comuns, não por serem fracos, mas porque nos acostumamos tanto a eles que nem notamos que existem. Por exemplo, o que você sentiu? Qual era a temperatura ambiente? Havia alguma brisa ou o ar estava parado? Que partes do seu corpo estavam em contato com a cadeira onde você está sentado? Notou a pressão na parte posterior da coxa ou na região lombar? E os sons? Quase todos conseguimos captar facilmente o latido de um cão à distância ou o barulho de uma criança brincando no quarto ao lado, mas e os sons mais sutis? Você conseguiu ouvir o sopro do aquecedor ou do ar-condicionado? E o som da sua respiração? E o ronco do seu estômago? E o leve zumbido do trânsito? As pessoas sensíveis aos eventos e aos estímulos que as cercam conseguirão perceber as coincidências enviadas pelo universo.
As 101 pistas que recebemos nem sempre virão pelo cor, ou em uma cena rápida na televisão, embora às vezes isso aconteça. As pistas podem ser sutis como o cheiro da fumaça de um cachimbo soprando por uma janela aberta, o que o faz pensar no seu pai, que o faz pensar em um livro que ele adorava, que a seguir, de algum modo, vem a desempenhar um papel importante na sua vida no momento. Concentre-se, pelo menos uma vez por dia, em um dos seus 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o tato ou o olfato, e permita-se observar o maior número possível de aspectos dele. Embora esse procedimento a princípio exija um esforço, logo você dará consigo fazendo naturalmente. Obstrua os outros sentidos se você achar que eles o distraem em excesso. Tente, por exemplo, comer diferentes alimentos enquanto prende o nariz e fecha os olhos. Concentre-se na textura da comida, sem se deixar distrair pela visão ou pelo cheiro. Os estímulos mais poderosos e fora do comum atrairão naturalmente a sua atenção. Essas são as coisas no seu ambiente que você precisa examinar mais de perto. Além disso, quanto mais improvável a coincidência, mais poderosa a pista. Se estiver pensando em se casar, o fato de você passar a perceber mais os anúncios de alianças de casamento é uma coincidência secundária, porque esse tipo de propaganda é abundante. No entanto, um avião passar com uma faixa onde está escrito Luana, case-se comigo, exatamente no momento em que você está pensando em pedir a sua Joana em casamento, é um evento altamente improvável, além de uma mensagem extremamente poderosa do caminho que o universo planejou para você. Quando surgir uma coincidência, não deixe de dar atenção a ela. Pergunte aos seus botões qual a mensagem que ela encerra e qual o significado dela. Você não precisa fazer um grande esforço para descobrir as respostas. Faça a pergunta e elas surgirão. Podem aparecer como uma ideia repentina, uma experiência criativa espontânea, ou podem se manifestar como algo muito diferente. Talvez você encontre uma pessoa que esteja de algum modo relacionada com a coincidência que ocorreu. Um encontro casual, um 102 relacionamento, uma situação, uma circunstância imediatamente lhe fornecerá uma pista do significado dela. Ah, então era isso. Pense em como a última discussão que tive com o endocrinologista foi a gota d'água que estava faltando e que finalmente conferiu significado ao anúncio de vagas oferecidas nos classificados do Boston Globe que eu vinha anotando, mas que não levará devidamente em consideração. A chave é prestar atenção e fazer perguntas. Outra coisa que você pode fazer para alimentar a coincidência é manter um diário de coincidências na sua vida. Após passar anos fazendo anotações, classifico as coincidências como pequenas, médias, extraordinárias e duplamente extraordinárias. No caso de algumas pessoas, a maneira mais fácil é manter um diário comum e sublinhar ou realçar palavras ou frases que aparecem como coincidências. Já outras pessoas preferem um diário especial só para coincidências. Elas começam uma nova página para cada coincidência importante e a seguir anotam nessas páginas quaisquer outras conexões com esse evento. No caso das pessoas que desejam investigar profundamente a coincidência, um dos procedimentos que recomendo é a recapitulação. É uma maneira de você se colocar na posição de observador da sua vida e dos sonhos, para que as conexões, temas, imagens e coincidências se tornem mais claros. Como a nossa ligação com a alma universal é muito mais óbvia quando estamos sonhando, esse procedimento possibilita que você tenha acesso a um nível totalmente novo de coincidências. Quando for para a cama à noite, antes de pegar no sono, sente-se por alguns minutos e imagine que está presenciando na tela da sua consciência tudo o que aconteceu durante o dia. Veja o seu dia como um filme. Assista a si mesmo levantando-se pela manhã, escovando os dentes, tomando café, dirigindo para o trabalho, cuidando dos seus negócios, voltando para casa, jantando tudo o que você fez até a hora de dormir. Não é preciso analisar, avaliar ou julgar o que você vir, apenas assista ao filme. Observe tudo. Você poderá até mesmo notar coisas que não lhe pareceram importantes na ocasião. Poderá se dar conta de que a cor do cabide 103 lo da balconista da farmácia era igual à do cabelo da sua mãe quando você era criança. Ou talvez você preste uma atenção especial à criança que chorava enquanto a mãe a arrastava pelo corredor de um supermercado.
É impressionante o número de coisas que aparecem nesse filme nas quais você talvez não tenha conscientemente reparado durante o dia. Enquanto observa o seu dia passar no filme, aproveite a oportunidade para se ver objetivamente. Você pode dar consigo fazendo algo de que não se orgulha particularmente ou, às vezes, pode reparar que está fazendo coisas embaraçosas. Uma vez mais, a meta não é avaliar e sim ir conhecendo aos poucos o comportamento do protagonista, o personagem que é você. Quando a recapitulação acabar, o que pode levar 5 minutos ou meia hora, diga para si mesmo: tudo o que presenciei, esse filme de um dia da minha vida, está agora guardado em segurança. Posso chamar essas imagens a tela da minha consciência, mas assim que as liberto elas desaparecem. O filme acabou. A seguir, quando você for dormir, diga aos seus botões: assim como acabo de recapitular o meu dia, estou dando instruções para minha alma, o meu espírito e o meu subconsciente para que observem os meus sonhos. No início, você talvez não note muitas mudanças, mas se praticar o exercício todas as noites durante algumas semanas, começará a ter uma experiência muito clara de que o sonho é o cenário e você, a pessoa que o observa. Ao acordar pela manhã, recapitule a noite, assim como recapitulou o dia à noite. Quando conseguir se lembrar do filme dos seus sonhos, escreva algumas das cenas mais memoráveis. Inclua-as no seu diário, fazendo uma anotação especial das coincidências. Da mesma maneira como faz durante o período em que estamos acordados, a inteligência não local também fornece pistas quando dormimos durante o dia, encontro pessoas, tenho interações, participo de situações ou circunstâncias, eventos, relacionamentos etc. e, à noite, também me vejo nessas situações. A diferença é que durante o dia, parece haver uma explicação lógica e racional para o que acontece. Os sonhos não são apenas projeções da consciência, são, 104 na verdade, a maneira como interpretamos os nossos caminhos na vida. A mecânica do sonho e a mecânica do que está acontecendo conosco na suposta realidade são as mesmas projeções da alma. Somos meramente testemunhas. O que começa a acontecer, portanto, é que pouco a pouco percebemos correlações, imagens que se repetem tanto nos sonhos quanto na realidade cotidiana. Um número maior de coincidências fornece mais pistas capazes de guiar nosso comportamento. Começamos a ter mais oportunidades. Passamos a ter mais sorte. Essas pistas indicam a direção que devemos tomar na vida. Através desse processo de recapitulação, percebemos os padrões recorrentes e começamos a desvelar o mistério da vida. Esse procedimento é especialmente proveitoso para abandonar hábitos destrutivos. A vida costuma encenar certos temas. Às vezes, eles atuam a nosso favor. Às vezes, funcionam contra nós, particularmente quando repetimos muitas vezes os mesmos padrões ou temas, esperando obter um resultado diferente. Muitas pessoas que se divorciam, por exemplo, apaixonam-se de novo e acabam envolvidas no mesmo tipo de relacionamento que tinham antes. Elas repetem o mesmo trauma, revivem a mesma angústia e depois perguntam: por que isso sempre acontece comigo? O procedimento da recapitulação pode nos ajudar a observar esses padrões e depois que os descobrimos, podemos fazer escolhas mais conscientes. Manter um diário não é uma condição necessária, mas ajuda a trazer à tona ideias e coincidências. Permaneça, portanto, sensível, observe as coincidências que ocorrem na sua vida no decorrer do dia e à noite, nos seus sonhos, e preste uma atenção especial a qualquer coisa que viole a amplitude da probabilidade, a possibilidade estatística de um evento no espaço-tempo. Todos precisamos planejar as coisas até certo ponto, fazer suposições sobre o amanhã apesar de na verdade não sabermos o que irá acontecer. Qualquer coisa que perturbe nossos planos, qualquer coisa que nos desvie da trajetória na qual julgamos estar, pode fazer com que tenhamos uma ideia importante. Até mesmo a ausência de eventos que esperamos pode ser uma indicação da intenção do universo. Pessoas que têm dificuldade 105 em acordar pela manhã para ir trabalhar em um emprego que detestam, que acham difícil envolver-se nas atividades profissionais, que se sentem emocionalmente mortas depois de um dia no escritório, precisam prestar atenção a esses sentimentos.
Trata-se de sinais importantes de que deve haver uma maneira de se extrair mais realização da vida. Talvez um milagre esteja à espreita. Você nunca descobrirá se não formar uma intenção, se não se tornar sensível às pistas do universo, se não seguir a cadeia de coincidências e se não ajudar a criar o destino que você mais deseja. É claro que a vida pode ser difícil e cada um de nós tem responsabilidades e obrigações cotidianas que podem se tornar opressivas. As coincidências podem vir voando de todos os cantos na sua direção ou podem parecer se extinguir totalmente. Como encontrar o seu caminho em um mundo tão complexo? Sente-se em silêncio todos os dias durante 5 minutos. Nesse período, faça as seguintes perguntas à sua atenção e ao seu coração: quem sou eu? O que quero que aconteça na minha vida? O que quero da minha vida hoje? A seguir, relaxe e deixe que o fluxo de consciência, a sua voz interior mais tranquila, forneça as respostas. Passados 5 minutos, anote-as, faça isso todos os dias e ficará surpreso com a forma pela qual as situações, circunstâncias, eventos e pessoas se organizarão em torno das respostas. Esse é o início do sincrodestino. Para algumas pessoas, pode ser difícil responder a essas perguntas pela primeira vez. Muitos de nós não estamos acostumados a pensar em função de nossas carências e necessidades, e quando fazemos, certamente não esperamos satisfazê-las. Se você ainda não definiu por si mesmo a meta da sua vida, o que fazer então? Seria proveitoso que o universo nos fornecesse uma grande pista, ou uma bússola gigante, se você preferir, que a aponte para a direção que deveríamos estar seguindo. Na verdade, a bússola existe. Para encontrá-la, basta olhar dentro de nós mesmos para o mais puro desejo de nossa alma, o sonho que ela tem para nossa vida. Ao descobrir esse desejo e compreender a natureza fundamental dele, passamos a ter um norte permanente, que podemos manifestar sob a forma de símbolos arquetípicos. 106.